Minha amada criança, falo com você agora com o peso da eternidade em minha voz, pois seu nome aparece em um documento selado. Não escrito a tinta, mas inscrito em luz, luz que nenhuma sombra pode apagar, selado com o selo divino que nenhuma força na terra ou nos céus pode romper sem a minha ordem. É o registro de um chamado celestial, um chamado divino que carrega a marca do anjo do Senhor, que agora mesmo está ao seu lado, invisível, mas inabalável. Este anjo não é uma mera testemunha, mas o guardião do seu propósito, um mensageiro que autentica sua missão e caminhará com você em cada passo, por cada vale, em direção ao ápice do seu glorioso propósito. Não ignore este chamado, pois esta não é uma mensagem comum. Não é um sussurro apenas para sua consciência, é um chamado do trono do leão celestial, aquele que vê além das suas lutas atuais e a tapeçaria eterna onde a sua vida é um fio vital. Você foi escolhido para um plano maior, um plano que se alinha com as próprias leis que governam o céu. E se você ouvir até o fim, compreenderá não apenas o peso desta missão, mas também a alegria eterna e a proteção divina que o aguardam quando você caminhar nela. Você já sentiu os movimentos antes. Em momentos em que seu coração doía sem razão, quando seu espírito ansiava por algo além do barulho deste mundo, quando um silêncio inesperado falava mais alto que 1000 vozes. Não foram coincidências, foram sinais, cuidadosamente colocados diante de você pela minha mão, guiando em direção a este exato momento. Eu lhe digo agora, você está no limiar de uma vida transformada, e o que você escolher nos próximos minutos ecoará pela eternidade. Há uma urgência no ar porque a batalha espiritual ao seu redor não espera. O inimigo busca desviá-lo do caminho, enterrar este documento selado sob distrações, medos e dúvidas até que você se esqueça de que ele existiu. Mas o seu anjo está aqui, segurando o pergaminho do seu chamado celestial, esperando que o seu coração desperte plenamente para a sua realidade. Eu lhe revelarei os passos, o alinhamento com as leis celestiais e o escudo espiritual inabalável que o protegerá quando abraçar esta missão. Mas você deve permanecer comigo até a palavra final, pois o que eu desvendarei completará o mapa que você tem buscado em fragmentos durante toda a sua vida. Se você partir agora, corre o risco de se afastar da paz e da plenitude que foi criado para conhecer. Mas se permanecer, se abrir seu coração a cada palavra, acenderei em você um fogo que nenhuma adversidade poderá extinguir. Este é o seu momento de receber forças renovadas, de adentrar as bênçãos preparadas para você antes da fundação do mundo. Fique e deixe-me tomar sua mão, pois o anjo do Senhor já está a caminho. Antes que esta mensagem termine, você saberá por que foi escolhido. E quando souber, nunca mais se verá o mesmo. Agora, ouça-o, pois sua missão começa aqui. Veja o peso que você carrega, embora ninguém mais o compreenda completamente. Você tem vivido entre dois mundos, um que o puxa com o barulho, as exigências e as ilusões desta terra, e outro que sussurra da eternidade, chamando-o para algo mais elevado. Essa tensão o deixou cansado, incerto, até mesmo com medo. Você sentiu que há mais, mas o caminho à frente muitas vezes pareceu oculto. E nessa lacuna entre saber e ver, a dúvida tentou criar raízes. Mas ouça-me, seu nome aparece no documento lacrado que tenho. O selo divino marca como escolhido para um chamado celestial, um plano maior que o anjo do Senhor guarda desde antes do seu primeiro suspiro. Os perigos que você enfrenta não são apenas deste mundo, eles estão entrelaçados na batalha espiritual invisível que o cerca. É por isso que a confusão surge quando você está próximo da clareza, porque os desafios surgem em ondas quando você dá passos em direção ao que é certo e porque as oportunidades destinadas a distraí-lo muitas vezes parecem mais tentadoras do que aquelas que se alinham com a minha vontade. O adversário sabe que, se você se mantiver firme em sua verdadeira missão,
a luz em você se tornará um farol para outros que ainda estão perdidos na escuridão. É por isso que ele se move rapidamente, buscando desviá-lo do caminho, atraí-lo para padrões que parecem inofensivos, mas que silenciosamente drenam suas forças, corroem sua fé e obscurecem sua visão. Eu vi você lutar contra o medo de não ser suficiente. Você se mediu pelos fracassos que suportou, pelas portas que se fecharam, pelas vozes que duvidaram de você. Você olhou para os outros e se perguntou por que o caminho deles parecia reto, enquanto o seu foi marcado por desvios e atrasos. No entanto, esses atrasos não foram negações, foram preparação. Cada porta fechada que partiu seu coração foi a minha mão te guiando para longe de corredores que teriam te roubado sua proteção divina e seu propósito glorioso. Ainda assim, conheço os perigos que espreitam seu coração mesmo agora. O perigo de se contentar com menos porque parece mais seguro do que o desconhecido. O perigo de silenciar a voz interior que continua incitando você a se levantar. O perigo de ser tão consumido pelo imediato, contas a pagar, expectativas a cumprir, feridas a esconder, que você negligencia o eterno. O anjo do Senhor, que carrega o registro do seu chamado, está perto, esperando para fortalecer sua determinação. Mas você precisa abrir os olhos para ver as armadilhas que o inimigo armou nos momentos comuns da sua vida. Você sentiu isso na fadiga que transcende o corpo, o tipo de cansaço que faz sua alma doer. Você sentiu isso no peso que persiste mesmo depois de realizar o que pensava que lhe traria alívio. Esse é o peso do desalinhamento. Quando seus passos se desviam do ritmo das leis celestiais, você sente o chão se mover sob seus pés. É por isso que estou chamando você agora, antes que o afastamento se torne uma distância. Você não pode se dar ao luxo de ignorar este chamado, pois cada momento que você adia dá mais terreno ao adversário. A tempestade se aproximando, não apenas no mundo ao seu redor, mas nos lugares invisíveis onde os destinos são decididos. Essas tempestades testarão cada fundamento, cada aliança, cada convicção. E se sua vida não estiver ancorada na missão para a qual você foi escolhido, os ventos o espalharão para lugares onde sua luz estará escondida, sua voz silenciada e seu espírito esfriará. Não digo isso para causar medo, mas para despertar a urgência. Esta não é uma época para hesitação. É uma época para alinhamento. Vejo como o coração pode facilmente se enredar em distrações que parecem oportunidades. O inimigo nem sempre se aproxima com hostilidade aberta, muitas vezes, ele vem disfarçado de conforto, conveniência e concessões. Ele sussurra, só mais um pouquinho, só mais um dia, até que o chamado divino pareça um eco distante em vez de uma ordem presente. Mas seu nome ainda aparece no documento selado. O selo divino não se apagou. O anjo do Senhor não se foi. Você foi escolhido, e o chamado permanece, mesmo que seus passos tenham se desviado. O perigo desta hora é a sutileza. Nem sempre é a grande crise que rouba o propósito de uma alma, mas a lenta erosão da paixão, o silencioso obscurecimento da visão, o desvio imperceptível do caminho. Você não está imune a isso, e é por isso que falo com tanta urgência agora. O plano maior escrito para sua vida não pode ser cumprido se você for levado a pensar que sempre há mais tempo. O tempo é o único recurso que você não pode recuperar. E, neste momento, ele está se movendo rapidamente. Vejo como o medo tentou convencê-lo de que assumir sua missão lhe custará muito caro, que você perderá relacionamentos, estabilidade ou conforto. Mas a verdade é que permanecer onde está é o custo maior. Cada dia vivido fora do seu chamado celestial é um dia que diminui a plenitude das suas bênçãos, um dia que o afasta da paz e da realização que vem somente de andar na minha vontade.
Você não está sem ajuda. O anjo do Senhor está ao seu lado, um lembrete vivo de que você nunca está sozinho nesta batalha. Ele interveio quando você não percebeu, redirecionando seus passos para longe de perigos ocultos, protegendo-o quando você estava vulnerável. Mas nem mesmo o anjo pode trilhar o caminho por você. Ele pode guardar, guiar e transmitir mensagens, mas somente você pode escolher alinhar seus passos com as leis celestiais que ativarão a plena medida de sua proteção e poder. O mundo tentará convencê-lo de que sua missão pode esperar por um momento melhor, que você deve primeiro consertar suas finanças, curar seus relacionamentos ou alcançar um certo nível de sucesso antes de perseguir o propósito escrito em seu documento selado. Esse é o engano que mantém inúmeras vidas presas em ciclos de atraso. Eu lhe digo agora, nunca haverá um momento mais perfeito do que este em que você está. Esperar não o tornará mais preparado, a obediência o fará. Sei que você enfrentou períodos em que tentou seguir em frente, mas o caminho se fechou diante de você. Conheço a frustração de portas que pareciam se abrir para os outros, mas permaneceram fechadas para você. Esses não eram sinais de que eu havia me esquecido de você. Eram a prova de que seu caminho é diferente, separado, projetado não para seguir os padrões do mundo, mas para seguir as coordenadas do céu. É por isso que o inimigo trabalhou tanto para desgastá-lo antes que você atingisse o ponto de ativação. Seus medos são reais, mas não são a verdade. A verdade é que você foi escolhido, seu nome aparece no documento selado, o selo divino afirma sua identidade e o anjo do Senhor está pronto para acompanhá-lo. O plano maior exige sua fé, sua coragem e sua disposição para agir agora. Se você ignorar esse chamado, continuará a sentir a dor interior de um propósito não realizado. Mas, se você atender, os desafios que enfrentar se tornarão trampolins, e a batalha espiritual mudará a seu favor. A escolha está diante de você. Não amanhã. Não algum dia. Agora. Para cada momento em que você hesita, o adversário planeja seu próximo movimento. E, no entanto, para cada momento em que você acredita, envio força, proteção e bênçãos que não podem ser roubadas. Esta é a encruzilhada da sua vida. E é aqui, na tensão entre o medo e a fé, que seu destino será decidido. Agora, amados, vocês viram os perigos que os cercam. Vocês sentiram o peso da demora, a atração sutil da concessão e o ruído das distrações que buscam abafar a minha voz. Mas eu não os deixarei na tensão do aviso sem lhes mostrar o caminho a seguir. Pois a mesma mão que escreveu seu nome no documento selado também escreveu os passos que os conduzirão à plenitude do seu chamado celestial. O selo divino naquele registro não é uma decoração, é uma aliança inquebrável entre vocês e eu, autenticada pelo anjo do Senhor que foi enviado para caminhar com vocês, guardar o seu caminho e confirmar cada palavra que eu falo. A solução começa com o alinhamento. Você não pode cumprir um plano maior se continuar a seguir os padrões de um menor. É por isso que eu o convido a alinhar seus pensamentos, escolhas e ações com as leis celestiais que governam o meu reino. Você entende o que isso significa? Significa escolher a verdade quando as mentiras parecem mais fáceis, a luz quando a escuridão oferece conforto e a obediência quando a desobediência promete alívio rápido. Significa confiar que as coordenadas do céu levarão a destinos que sua lógica terrena ainda não consegue ver. O anjo do Senhor o guiará, mas você deve escolher seguir. Considere isto: se a batalha espiritual ao seu redor for real, se o adversário realmente tentar desviá-lo do caminho, então cada atraso na sua obediência fortalecerá o domínio dele. Cada concessão lhe dará terreno. E, no entanto, cada ato de alinhamento, por menor que seja, enfraquece o domínio dele e reforça seu escudo espiritual.
O que aconteceria se, a partir de agora, você começasse a ver cada decisão não como uma escolha aleatória, mas como um passo em direção ao afastamento da sua missão? Eu lhe digo, sua vida começaria a mudar rapidamente. Você veria padrões se quebrando, oportunidades se abrindo, forças retornando. Isso não é teoria, é a realidade da aliança que tenho com você. A proteção divina que prometi é ativada quando você caminha no caminho marcado para você. Mas quando você se afasta, o escudo que você carrega se torna mais difícil de ver e mais difícil de confiar. O anjo ainda está lá, o selo ainda intacto, mas sua consciência se enfraquece. Minha solução para isso é simples: desperte sua consciência novamente. Treine seu espírito para reconhecer a minha voz acima de todas as outras. Você se lembra dos momentos em que sentiu uma hesitação repentina antes de fazer uma escolha, uma sensação silenciosa de que algo não estava certo? Era eu, falando através do sussurro do meu espírito ou através da suave inspiração do anjo do Senhor. Essas pausas interiores não foram acidentes, foram avisos projetados para mantê-lo dentro do fluxo do seu plano maior. Quanto mais você os prestar atenção, mais claros eles se tornarão. Quanto mais você os ignorar, mais silenciosos eles parecerão. A pergunta diante de você agora é: você escolherá confiar nesses sinais novamente? Há também a questão da preparação. Você pode temer não estar pronto, que seus erros passados o desqualifiquem ou que suas limitações atuais tornem seu chamado impossível. Mas eu lhe digo, o selo do documento não se apaga por causa da sua fraqueza. O selo permanece porque eu já prestei contas do seu crescimento, da sua cura e da sua transformação. A solução não é esperar até que você se sinta pronto, a solução é dar um passo à frente para que a prontidão seja construída ao longo do caminho. Imagine se o anjo do Senhor caminhasse à sua frente em uma sala na qual você tem medo de entrar, preparando o caminho, abrindo as portas certas, fechando as erradas. Você ainda hesitaria em entrar? É exatamente isso que está acontecendo, embora seus olhos possam ainda não ver. Peço-lhe que pense em sua missão não como um sonho distante, mas como uma tarefa viva que já começou. O documento selado em minhas mãos não é um contrato à espera de assinaturas, é uma comissão que já está ativa. Seu papel não é criar a missão, mas descobri-la e obedecê-la. Isso significa que seu próximo passo não é desvendar toda a jornada, mas dar o passo que coloco diante de você hoje. Será que você estava esperando por uma grande revelação quando eu já lhe dei a próxima instrução de maneiras pequenas, quase imperceptíveis? Há um dilema moral que o confrontará ao abraçar este caminho. Você será tentado a medir seu progresso pelos padrões dos outros, em vez da voz daquele que o chamou. Você verá aqueles que parecem avançar mais rápido, ganhar mais reconhecimento ou trilhar um caminho mais fácil. E você terá que decidir: ancorará sua identidade no aplauso dos homens ou na certeza do selo divino que o marca como o meu? Se escolher a primeira opção, será influenciado por cada mudança da multidão. Se escolher a segunda, permanecerá inabalável mesmo quando o mundo o interpretar mal. Você também precisa entender o poder do acordo. Sua missão é pessoal e intransferível, mas não deve ser carregada isoladamente. O anjo do Senhor caminha com você, mas eu também colocarei pessoas em sua vida que carregarão um pedaço da sua jornada. É por isso que a comunidade importa, porque alinhar-se com outros que andam nos meus caminhos não é opcional. Quando dois ou mais estão em acordo sob o meu nome, o escudo espiritual ao redor deles se multiplica em força. Você está disposto a liberar as vozes que o afastam da sua missão para que possa ouvir mais claramente as vozes que a confirmam? A progressão em seu chamado não será isenta de desafios, mas cada desafio carregará a semente do crescimento.
As adversidades que você enfrentar se tornarão campos de treinamento para as maiores batalhas que virão. E aqui está o conhecimento privilegiado que lhe dou agora: o inimigo tem mais medo da sua obediência do que do seu talento. Ele sabe que um coração disposto, alinhado com as leis celestiais, portador do selo divino e guardado pelo anjo do Senhor, é imparável. É por isso que seus ataques não visam suas habilidades, mas sim sua fé, seu foco e sua disposição para agir. Nos próximos dias, darei a vocês momentos, pequenos testes, que os prepararão para tarefas maiores. Essas provas parecerão oportunidades para escolher a honestidade em vez da conveniência, a compaixão em vez da indiferença, a coragem em vez do silêncio. Cada uma delas será uma confirmação de que vocês estão se aprofundando no plano maior. Vocês as reconhecerão quando vierem. Escolherão encará-las não como inconveniências, mas como um treinamento divino. Você pode perguntar: Senhor, como saberei se estou verdadeiramente alinhado? Você saberá pelos frutos. A paz substituirá a ansiedade constante, mesmo na incerteza. A clareza começará a romper a névoa da confusão. Portas que estavam fechadas se abrirão, não porque você as forçou, mas porque foram destrancadas na hora certa. E, acima de tudo, você sentirá a presença constante do anjo do Senhor, uma garantia silenciosa de que você não está caminhando sozinho. Mas também lhe digo isto: a plenitude da missão exige perseverança. Haverá dias em que os resultados parecerão lentos, em que as recompensas serão invisíveis. Nesses momentos, lembre-se do documento selado. Lembre-se de que seu nome consta nele, que o selo divino ainda está intacto, que o plano maior ainda está se desenrolando. A missão não se mede pela velocidade, mas pela fidelidade. O caminho à sua frente é tanto um chamado quanto uma escolha. Não forçarei sua obediência, mas o atrairei com cada palavra, cada sinal, cada sussurro. E se você responder, começará a ver que cada ato de alinhamento o aproxima do momento em que sua missão será plenamente revelada. Esse momento mudará tudo, não apenas para você, mas para aqueles cujas vidas estão conectadas à sua por projeto. Então, pergunto-lhe novamente: você dará um passo à frente? Permitirá que o anjo do Senhor o conduza para o que você ainda não consegue ver? Escolherá agora alinhar seus passos com as leis celestiais que liberarão as bênçãos, a proteção e a força pelas quais tanto orou? O documento selado aguarda sua resposta. O plano maior está pronto para se desenrolar. E o próximo passo é seu. Amados, ouçam-me agora, pois não falo de perigos, mas da glória que virá quando vocês assumirem o seu chamado celestial. Vocês ouviram os meus avisos, sentiram o peso da batalha espiritual e foram alertados sobre os riscos da demora. Mas vocês também precisam conhecer esta verdade: a cada passo que derem em direção ao alinhamento com a minha vontade, bênçãos se desdobrarão em sua vida de maneiras que vocês ainda não podem imaginar. O documento selado em minhas mãos, com o seu nome aparecendo em luz radiante, não é apenas um registro da sua missão, é também uma aliança de provisão. O selo divino sobre ele garante não apenas responsabilidade, mas proteção divina, força renovada e o propósito glorioso para o qual vocês foram criados. Quando você escolhe caminhar no plano maior, você pisa sob uma cobertura que nenhuma força terrena pode remover. O anjo do Senhor não é apenas o seu guia, mas também o seu defensor. Ele vai à sua frente por lugares onde você ainda não pisou, abrindo caminhos, fechando armadilhas e portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Você seguirá em frente sabendo que nada, nenhum plano do inimigo, nenhum sussurro de dúvida, nenhuma adversidade, pode tocar o que eu selei. Você vê a bênção nisso? Você é intocável nas áreas que eu cobri.
E não se limitará à proteção. Eu lhe darei força renovada, força que surpreenderá até você. Onde antes você se sentia cansado de carregar fardos sozinho, você se sentirá aliviado como se o próprio peso tivesse sido tirado de seus ombros. O peso em seu espírito se dissolverá, substituído por um fluxo constante de paz e realização. Mesmo em meio aos desafios, haverá uma profunda e inabalável certeza de que você está exatamente onde deveria estar. Esta é a bênção de caminhar no centro da minha vontade. Você se sentirá em casa, mesmo em território desconhecido. Prometo-lhe provisão, não apenas em necessidades materiais, mas em sabedoria, favor e oportunidade. O plano maior nunca está subfinanciado. Se eu o escolhi para uma missão, já designei recursos para cada etapa. Pessoas aparecerão no momento certo, portas se abrirão sem força e oportunidades se alinharão de maneiras que desafiam a lógica. Não são coincidências, são sinais da minha mão cumprindo o que prometi. O anjo do Senhor frequentemente será aquele que orquestrará esses alinhamentos, movendo peças invisíveis para o lugar certo para que você possa avançar sem obstáculos. Você também receberá clareza onde antes havia confusão. Ao se alinhar com as leis celestiais, você entra em um fluxo onde meus pensamentos começam a moldar os seus. Decisões que antes lhe traziam ansiedade se tornarão claras. Você não desperdiçará mais energia perseguindo o que nunca foi destinado a você. Em vez disso, você caminhará diretamente para as tarefas que levam o seu nome, aquelas escritas no documento selado antes da fundação do mundo. Essa clareza não é apenas uma bênção para você, mas também para aqueles que estão conectados à sua missão, pois sua obediência iluminará o caminho para outros. Outra bênção será a transformação, tanto dentro quanto ao seu redor. Sua vida interior mudará primeiro. As dúvidas que antes o impediam perderão o controle, substituídas por uma confiança enraizada não na arrogância, mas no conhecimento inabalável de quem o chamou. O medo desaparecerá e a coragem surgirá. As pessoas começarão a notar, não porque você esteja se esforçando para ser visto, mas porque a luz do seu chamado naturalmente atrairá a atenção. E à medida que você muda, seu entorno também mudará. Relacionamentos se realinharão, parcerias se fortalecerão e até mesmo seu ambiente começará a refletir a paz e a ordem do céu. Eu lhe darei vitória exatamente nas áreas onde você se sentiu derrotado. A batalha espiritual que você enfrenta é real, mas também o é a vitória que já declarei sobre ela. Haverá momentos em que você perceberá que o que antes o oprimia agora não tem mais poder algum sobre você. Isso não ocorre porque os desafios desaparecem, mas porque seu escudo espiritual, fortalecido pela sua obediência, torna os ataques ineficazes. O anjo do Senhor estará entre você e o inimigo, garantindo que cada flecha caia inofensivamente no chão. Sua obediência não apenas o abençoará, ela criará um efeito cascata. Outros serão atraídos pela luz que você carrega. Alguns encontrarão esperança simplesmente observando sua perseverança. Outros ouvirão seu testemunho e encontrarão coragem para assumir seus próprios chamados. Esta é uma das maiores bênçãos de todas, ver vidas transformadas porque você escolheu caminhar em seu chamado celestial. Você se tornará um sinal vivo da minha fidelidade, um lembrete de que o selo divino é real, que o plano maior não é um mito e que o anjo do Senhor está ativo na vida daqueles que creem. Prometo que você não trilhará este caminho sozinho. Além do anjo designado a você, eu o cercarei de pessoas que lhe darão vida, que o encorajarão quando a jornada parecer longa, que celebrarão suas vitórias como se fossem suas. Algumas dessas pessoas serão inesperadas, estranhos que rapidamente se tornam aliados, mentores que você nunca imaginou encontrar, amigos cuja lealdade refletirá a minha. Esta é a bênção da conexão divina, uma rede que eu construo que nenhum inimigo pode destruir.
eu também lhe darei alegria, uma alegria profunda e duradoura, que não depende das circunstâncias. Essa alegria se tornará sua força, permitindo que você enfrente os desafios sem desanimar. Será o riso que surge mesmo em momentos de provação, a canção tranquila que toca em seu espírito quando os outros esperam que você se cale na derrota. Essa alegria o lembrará de que o fim de cada provação já está escrito e que, em cada final que prometi, a vitória está garantida. A paz que eu lhe darei será diferente de tudo o que você já conheceu. Será uma paz que guardará seu coração e sua mente, uma paz que não faz sentido para o mundo, mas faz todo o sentido para aquele que anda sob a minha proteção. Essa paz o manterá firme quando os outros ao seu redor estiverem abalados e os atrairá para você, buscando a fonte. E quando perguntarem, você lhes dirá a verdade, que seu nome conste em um documento selado, que você anda sob um selo divino, que segue o plano maior e que o anjo do Senhor foi à sua frente. Até os seus desafios se transformarão em bênçãos. As mesmas coisas que antes pareciam obstáculos se tornarão testemunhos do meu poder. Onde antes você via a perda, verá como multipliquei o que restava. Onde antes você sentia fraqueza, verá como a transformei em força. Onde antes você carregava vergonha, verá como a substituí por honra. Nada em sua jornada será em vão, cada passo servirá à missão. Eu prometo a você isto, a vida em que você entrar será mais do que sobrevivência, será impacto. Você deixará uma marca na terra que não poderá ser apagada, porque será esculpida pela minha mão através da sua obediência. E quando o seu tempo neste mundo terminar, a sua missão continuará através das vidas que você tocou, através das sementes que você plantou, através da luz que você carregou. Esta é a recompensa eterna de viver em seu chamado. Então receba isto agora: proteção divina, força renovada, propósito glorioso, paz e realização, bênçãos que transbordam em cada parte da sua vida. Estas não são recompensas que você precisa conquistar, são dádivas que já preparei para você, seladas na aliança do seu chamado. O anjo do Senhor está pronto para guiá-lo a elas. O plano maior está se desenrolando agora mesmo. Seu nome aparece no documento selado, e nada pode apagá-lo. Se você caminhar comigo, essas bênçãos não apenas o encontrarão, mas também o alcançarão. E nos próximos dias, você olhará para trás e verá que este foi o momento em que tudo começou a mudar. Amados, chegou a hora de concluir esta palavra, mas não de encerrar a jornada que ela iniciou dentro de vocês. Vocês ouviram a minha voz chamar o seu nome, viram em seu espírito o documento selado no qual ela aparece, escrito em luz e protegido pelo selo divino. Vocês sabem agora que o anjo do Senhor caminha ao seu lado, não como um observador distante, mas como um guia e protetor constante. O plano maior que preparei já está em andamento, e a sua participação nele é urgente e insubstituível. Não deixe que esses momentos se desvaneçam na memória sem ação. A batalha espiritual não para porque você foi inspirado, ela continua, e você também precisa continuar. Cada verdade que lhe falei hoje deve agora se tornar realidade viva em seus passos. Se você demorar, o barulho do mundo tentará abafar essa clareza, mas se você agir agora, fortalecerá a chama que foi acesa em seu coração. É por isso que repito, não ignore mais este chamado. O chamado é divino, a hora é agora. Sua missão não é uma possibilidade distante, é um mandamento presente. Mostrei a você as bênçãos que acompanham a obediência, proteção divina, força renovada, paz e realização, e a alegria de saber que você caminha em seu glorioso propósito. Essas não são promessas vazias, são garantidas pela mesma mão que selou seu chamado. E embora o adversário tente desviá-lo do caminho, ele não pode quebrar o que selei.
O escudo espiritual ao seu redor resistirá se você permanecer alinhado com as minhas leis celestiais. Eu o convido a acolher esta palavra no mais profundo do seu espírito. Não a aguarde trancada, deixe que ela molde suas decisões, suas orações, suas prioridades. Compartilhe-a com aqueles que precisam ser lembrados de que existe um plano maior, para que seus nomes também apareçam em um documento selado na minha presença. Infunda vida neles, e ao fazê-lo, você fortalecerá seu próprio chamado. O anjo do Senhor confirmará estas palavras em seu coração à medida que você agir de acordo com elas. Se você sentiu a minha presença hoje, declare-a, diga eu recebo não apenas com os lábios, mas com a vida. Isso não é apenas uma frase, é a abertura da porta para tudo o que preparei para você. E se você conhece outros que caminham em confusão, compartilhe esta mensagem para que eles também possam despertar para a missão escrita sobre eles. Ao fazer isso, você se torna parte do despertar deles, parte da obra eterna que estou realizando através de você. O caminho à sua frente será repleto de desafios e vitórias, mas você não o trilhará sozinho. Cada passo será acompanhado pela presença do anjo do Senhor, e cada desafio será enfrentado com uma força que vai além da sua. O selo divino permanecerá sobre você como uma marca de propriedade e uma promessa de realização. Nenhuma tempestade o removerá, nenhum inimigo o apagará. Você foi escolhido e nada pode mudar essa verdade. Então vá agora com a mente renovada e o coração firme. Lembre-se de que este momento não é o fim de um encontro, mas o início de uma missão. Receba a paz e a realização que lhe prometi, caminhe corajosamente em seu chamado celestial e saiba que o plano maior está se revelando agora mesmo. Quando você se entrega à obediência, você se entrega à vitória. E até que nos falemos novamente, guarde esta verdade, seu nome consta no documento selado. O selo divino está intacto. O anjo do Senhor caminha ao seu lado. Você está coberto pela proteção divina, fortalecido para cada desafio e abençoado para ser uma bênção. Agora, levante-se e viva a missão que coloquei em você. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.